Os melhores brasileiros são o Fluminense, que hoje está em segundo lugar, mas porque o Once Caldas tem um jogo a mais. Então, hoje, se o Fluminense vencer, o jogo é fora de casa. Passa o Once Caldas, fica com 10 pontos. Frente ao San José, né? E o Atlético Mineiro? E o Atlético Mineiro tá liderando o grupo, assim, tá empatado com o Caracas, né? Mas vencendo hoje o Iquique, o Caracas joga fora de casa contra o Cienciano. O que eu quero dizer com isso é que, claro que é vergonhoso pra caramba tomar de 4 aí num time da Venezuela. É vergonhoso. Mas é vergonhosa a participação brasileira na Sul-Americana. Tá feio E aí a gente cara, sério atribui ao mesmo. quê? E nós estamos com o segundo escalão aí, né, A gente Ou o terceiro atribui escalão a qualidade dos times, que aí a gente começa a chegar naquela questão, é muito time brasileiro se classificando. Eu tenho uma tese para responder isso que você está falando. Porque quem tá indo para a Sul-Americana hoje é time que acaba o Campeonato Brasileiro em 14º, 15º. Mas imagina os outros. Mas não tem 20... Eu também acho, Samani. Mas quando lá tem mais, numericamente falando, tem menos a gente oferta mais times mais do vagas, que... Então, isso. E outra coisa, ainda que lá fosse igual, Samani, nós estamos falando de Cruzeiro... Nós estamos falando de Grêmio. Então, mas o que eu estou falando é o seguinte: olha os times que estão na Sul-Americana. Que nem o que a Sara falou. A nossa campanha é muito ruim na Sul-Americana. É muito péssima. Péssima. Mas não são times que não têm tradição. O Grêmio tem 3 Libertadores. Exato, nós estamos O Cruzeiro tem coisa. 2. O Vasco ganhou uma Libertadores. Estão apanhando o Fluminense ganhou uma. Atlético Mineiro também. Só os brasileiros têm história. Só os brasileiros. Exatamente. Então, os times que estão dos outros países que vão para a Sul-Americana são times efetivamente pequenos, sem tradição nenhuma e tal. E a gente não consegue ganhar. Os times brasileiros não conseguem ganhar. É que, Flavinho, o terceiro, quarto, quinto colocados da Venezuela são times ruins. Sim, claro. O quinto colocado do Brasil... A gente não consegue ganhar isso que se ele tá bobear, falando. o quinto colocado do Campeonato Brasileiro é tão bom quanto o campeão. O quinto colocado da Bolívia, é um Deus nos Flavinho, acuda. Uma coisa, por exemplo, eu acho que isso é ponto fora da curva, entendeu? Ponto fora da curva. Porque anteriormente a isso, não estava acontecendo isso. Nos últimos 6 anos, não estava acontecendo. Esse ano está acontecendo. Na Libertadores, está acontecendo na Sul-Americana. Eu não sei, eu não tenho explicação para isso. Mas é um fato. Mas se você for olhar em retrospecto, você vai ver que nos últimos 6 anos, o cenário não era esse. Mas espera aí, em Sul-Americana o Brasil não ganha muito não, hein? O Brasil, mas tem ido para as finais, Mas tem ido para as finais. Foi com o Cruzeiro contra o Racing, estava junto lá, Isa, LDU e Fortaleza. O ano anterior o São Paulo foi para a final. Com o Del Valle, né? Aí teve... Teve uma final brasileira, Bragantino e Atlético Paranaense. Eu acho que brasileiro ir à final de Sul-Americana, Sara, até pela quantidade de time brasileiro que vai obrigação, né? É quase uma obrigação. É uma obrigação. E não ganha uma, eu concordo com mas eu tenho uma tese, sabe? A minha tese interesse. Não é o prato de comida, cara. Sabe o prato de comida? Os caras do Central Córdoba. Eu vou botar o Central Córdoba porque ele está enfrentando um Flamengo que a gente todo dia fica batendo palma, né? A gente fala dos 7 jogadores da seleção brasileira. A gente fala que o técnico vai ser um dia técnico da seleção. O projeto do Flamengo é com o olhar nosso aqui de São Paulo, é de aplaudir. Eu posso falar do Flamengo quanto eu quiser. Os meus aplausos para o Flamengo. Só que pegou um tal de Central Córdoba. Você pega um jogador do Flamengo, se bobear, paga o elenco inteiro do Central Córdoba, cara. Sim. E os caras encararam um grande Flamengo no Maracanã. O Corinthians tomou de 4, um dia desses era para ter sido 7. Central Córdoba foi lá e venceu o Flamengo. Ontem teve chance também. Então, o que é isso daí? Isso daí para mim é o prato de comida. É a vontade de vencer, de encarar, de ser competitivo, de ver, nós estamos atrás, nós somos um time pequenininho, vamos pelo menos correr. Coisas que times brasileiros não fazem quando enfrentam o Flamengo. Eu não sei, é uma tese, eu não sei, pode ser. Eu acho que tem razão, eu acho que passa muito também pelo seguinte, quando o time pequeno joga um time grande, os caras correm dobrado, porque é a chance da vida deles aparecer. Quando os caras jogam contra time brasileiro, acontece a mesma coisa. Porque há 6 anos, na Libertadores, só brasileiro é campeão. O Brasil, embora a Argentina, como seleção, seja campeã do mundo, seja liderando as eliminatórias, o Brasil vai mal, etc e tal, em termos de competição de clubes, o Brasil sobra em relação aos outros países. Sim. Então, quando se joga contra um time brasileiro, talvez isso também ajude a explicar um pouco, adicionando ao comentário do Quesada, os caras, é o jogo da vida deles. É o jogo da vida deles. O Flamengo vai jogar com o Central Córdoba no Maracanã. Putz, quem é o Central Córdoba na fila do pão? Os caras entram relaxados. Os argentinos, eles entram, olha... Final de Copa. Final de Copa. Então, e nome, e salário, entendeu? Não ganha jogo. Mas aí cabe aos brasileiros também entender
a importância e o nível dos adversários, porque o Central Córdoba pode ser um time que não tem relevância no cenário internacional, é a primeira vez que eles estão disputando a Libertadores, mas é o atual campeão da Copa Argentina. Então, assim, pode não ser um time estrelado, um time conhecido, mas é um time que foi lá e venceu o campeonato, um campeonato argentino que não foi vencido pelo Boca Juniors, que não foi vencido pelo River Plate, que não foi vencido pelo São Lourenço e outros times aí tradicionais da Argentina. Você tem razão, você tem razão. Os times brasileiros também têm que entender que, olha, nunca ouvi falar do Central Córdoba, mas peraí. Você tem razão. Deixa eu entender que time é esse daqui. Não tô falando, obviamente, é óbvio que o Flamengo vai lá e estuda, o Felipe Luiz, obviamente, estudou. Aliás, o Felipe Luiz tá na alça de mira da torcida, hein? Tem gente que tá reclamando já, né? Mas é obviamente que teve toda uma preparação para enfrentar o Central Córdoba, mas às vezes é uma questão até psicológica, né? Do jogador não entender, talvez, o jogo.